Terminamos a aula passada com Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai. E nessa aula a gente vai começar a entender os mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento mais importante. Isso de acordo com Jesus, né? No Evangelho de São Mateus, perguntam para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Isso porque qualquer pecado é contra esse mandamento. Se a gente quebra algum outro mandamento, estamos quebrando este também. Se a gente seguisse esse mandamento perfeitamente, a gente não quebraria nenhum dos outros. Milhares de ações nossas acabam sendo contra ele, e isso mostra a nossa falta de fé. Né? Qualquer pecado, no fim, no fim do raciocínio, é uma falta de fé em Deus. Tanto na graça dele, quanto na existência mesmo dele. Se a gente fosse de verdade fiel, a gente não pecaria nem nas menores coisas. Se a gente realmente tivesse fé que tem uma pessoa que nos ama tanto quanto Deus nos ama, e que tem um caráter, e ir contra o caráter dele nos faz mal, e assim por diante, né? Nós certamente não ofenderíamos essa pessoa. Ou no caso, a gente até poderia ofender por sermos pessoas más mesmo, né? Assim como a gente ofende nossos pais, nossos filhos, que a gente sabe que estão com a gente, nos amam, né? Então, a gente poderia mesmo sabendo sobre a existência de Deus, ofendê-lo por sermos maus. Mas muitos dos nossos pecados, no final, são porque não temos realmente uma fé plena em Deus. E sobre os pecados, uma visão interessante é a de que eles podem ser vistos como uma desordem na hierarquia de valores. E isso em qualquer grau de hierarquia. O que conversa muito bem com a ideia de não haver um mal substancial, mas sim uma desordem na hierarquia. Então, aqui está uma hierarquia de amor ou dedicação nossa, não sei se está correta, mas a parte de Deus acima do resto, sim, está correta. Então, o pecado seria inverter alguma coisa nessa hierarquia. Percebam que não foi adicionada uma substância extra maligna na hierarquia. Ela só foi desordenada. E essa desordem é contra a natureza, contra a realidade, contra o caráter divino. E esse é o caso com qualquer desordem na hierarquia. Então, temos um roteiro bem comum em filme americano, de sessão da tarde, assim, não que seja ruim, mas que é sobre o pai que coloca o trabalho acima da família. Por mais que ele não coloque o trabalho sobre Deus, ele está pecando ao fazer isso. Ele não está sendo justo, não está atribuindo o devido valor às coisas. E assim, ele está falhando em seguir a Deus. Podemos dizer que isso é o que Satanás faz, né? Ele inverte totalmente essa hierarquia. Por exemplo, comida é algo bom em si. O problema da gula é colocar sobre outras coisas que nem a saúde, por exemplo. E percebam que Deus, nessa visão, segue sendo algo na hierarquia. Porém, na hierarquia invertida, ele vai estar lá embaixo, né? Porque, por exemplo, se o diabo dá algum valor à própria existência, é algum valor a Deus que ele tá dando, né? Porque Deus que deu a existência para ele. Porém, ele dá o valor a isso menos que as outras coisas. Mas, claro, isso é só um exercício mental, não é exatamente uma verdade sobre como Satanás vê as coisas, né? Só uma maneira de pensar aqui. E, além disso, tem várias outras coisas que são comumente associadas a esse mandamento. Blasfêmia, por exemplo, né? A primeira coisa que se passa na cabeça, ofender a Deus, né? Mas também tem a superstição, que é mais grave quando envolve algum poder, uma tentativa de ser Deus, de controlar o tempo, dominar o futuro, né? Isso são coisas de Deus ele que criou tudo isso. Então, quando a gente tenta dominar essas coisas, pelo dom de profecia, né, ditar a sorte, escolher os destinos, quaisquer coisas como amarrações, mandingas, vários desses rituais para trazer benefício, coisas que podem até subjugar a liberdade dos outros, que também é uma coisa que Deus deu para eles. Invocação dos mortos, né? As almas pertencem a Deus. O destino das almas é atribuído pelo juízo divino. Querer mudar isso, trazendo mortos para a Terra, ou querendo informações do mundo sobrenatural, além de ser uma superstição, também é como querer ter os poderes divinos. A gente vai ver mais para frente que os sacramentos, a gente vai ver isso mais para frente, mas é bom ter esse entendimento aqui, que sacramentos são sinais visíveis que indicam uma graça invisível. Vamos entender como um ritual
né, um sinal visível, um ritual que tem poderes mágicos, uma graça invisível. Só Deus tem poder para isso, para criar esses rituais com graças invisíveis. Todos os outros rituais, que não são os sacramentos, mas dizem ter poderes mágicos, são invenções de pessoas, ou até de demônios, querendo se fazer de Deus. Né? E quem usa esses rituais ou acredita nisso, também esconde lá no fundo uma vontade de roubar essa característica divina para si, ou, de certa forma, uma desconformidade com a realidade do jeito que ela é. Né? Querer saber do futuro e controlá-lo é porque eu não aceito a realidade e o futuro da maneira como que ele vai se desenvolver. Né? E fica isso mais feio ainda quando Deus vem, revela um sacramento e a pessoa não acredita no sacramento, mas acredita numa superstição, né? Num ritual de fachada. Assim. Outra maneira de pegar contra o primeiro mandamento: irreligião. Né? Certamente, irreligião não é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu não estou falando aqui de só um ateísmo ou agnosticismo. A gente primeiro tem que entender o que é religião. Hoje em dia, a galera tem uma ideia muito distorcida sobre isso, como se religião fosse apenas rituais para serem seguidos e práticas infrutíferas, assim, ou até rituais para manipular massas. Só que, na verdade, a religião é o relacionamento com Deus. Então, amar a Deus, que é uma pessoa, pressupõe se relacionar com ela, portanto, pressupõe uma religião. Todo relacionamento pressupõe ações. Quando é com Deus, essas ações são ações religiosas. Como, por exemplo, a oração que eu citei na aula 2, né? Uma prática religiosa, porque é uma prática, uma ação que a gente faz para se relacionar com Deus. E cada religião, sendo ela uma religião com muitos seguidores, ou uma religião individual, acaba sendo uma teoria de como que nós deveríamos nos relacionar com Deus. Os seguidores são as pessoas que acreditam que aquela é a maneira correta de se relacionar com Ele. Então, a irreligião é quando a pessoa não faz nada para se relacionar com Deus. Por mais que ela acredite no Deus, não fazer nada, cair nesse deísmo, por exemplo, é não tentar se relacionar com Ele. Portanto, uma irreligião. Um dos objetivos da catequese é entender como se relacionar com Deus na visão cristã. E entender também que a visão cristã é a maneira completa de se relacionar com Deus e, portanto, fazendo de cristianismo uma religião verdadeira. Seguindo, na parte do sobre todas as coisas, a gente entende o conceito de adoração. Adoração ou latria é o que a gente faz quando a gente coloca algo no topo dessa nossa hierarquia. Por isso, né, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, então a adoração só é devida a Deus. Né? Isso significa que a gente sacrificaria todo o resto da hierarquia para Deus. A gente deixaria o resto para trás em prol desse que está acima de tudo. Diferentes humanos podem adorar várias coisas diferentes. Alguns vivem pelo dinheiro, outros vivem pelos prazeres. Tudo isso é resto de paganismo. Né? Um adora o Dionísio, outro adora Apolo, outro adora Afrodite. Esses falsos deuses são representações humanas dessas ideias, do dinheiro, né, do vinho, não sei, da beleza. Então isso é um ser humano fazendo um deus à sua imagem. O ser humano idealiza uma vida cheia de luxúria, por exemplo, e ele imagina lá um homem, ele imagina ali um homem que tem isso à sua disposição, um homem que tem tanto disso a ponto de poder ditar o quanto que os outros vão ter também, né? Um homem que tem poder sobre essa coisa, e essa imagem, essa imagem ele transforma em um Deus, invertendo então os papéis. Nós fomos feitos à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nós que recebemos os atributos que Deus nos atribuiu. Fazer um Deus à sua imagem, né, fazer um Deus do barro, fazer um bezerro de ouro, é inverter esses papéis. Por isso, os falsos deuses da mitologia são todos pecadores, porque todos foram feitos à imagem do homem. Né? Então, todos os deuses receberam atributos do homem, que é pecador. E assim a gente entende a parte desse mandamento que fala não farás imagem. Católicos são criticados, né? Falam que católicos adoram os santos. Mas, entendendo o que é adoração, a gente sabe que nenhum católico coloca santo acima de Deus. Adorar santo é errado, pois é achar que eles têm
poder, um valor maior que Deus. Por isso que a gente não adora santos. Dizem que os católicos adoram santos porque fazem imagens deles. Porém, isso é um entendimento errado do que imagem quer dizer. Eu falei que antes ali, imagem é algo ruim para se fazer. Agora eu tô falando que imagem é algo que pode se fazer. Como é que funciona isso? Imagem tem mais de uma definição. No contexto em que Deus ordena que não sejam feitas imagens, ele está proibindo a adoração. A gente entende que a definição de imagem nesses versículos é, é a definição de ídolo. Imagem significa ídolo. E ídolo é algo que realmente não deve se fazer. Né? É o que eu expliquei ali sobre o paganismo. Um ícone não é necessariamente errado, né? Ele pode ser feito e não ser adorado. Quando ele é adorado, nós chamamos de idolatria, a latria, ou a adoração da imagem. Isso era algo mais frequente na época, porque, né, por isso percebe-se como Deus vai contra isso. Porém, Deus não vai contra os ícones, apenas contra os ídolos. E como é que a gente pode ter certeza que essa definição que eu estou utilizando é a verdadeira e não da definição que Deus proíbe os ídolos e, inclusive, proíbe os ícones, né? Se a gente fosse interpretar da maneira que qualquer definição de imagem, né, incluindo os ícones, é proibida, então Deus se contradiz diversas vezes. A primeira complicação é que Deus nos fez a sua imagem, então Deus fez uma imagem. Só que ele não fez um ídolo, né? Outra é que logo depois de proibir os ícones, alegadamente, né, no Êxodo capítulo 20, ele pede para que o povo faça um ícone. Então ele falou, não faça imagem, mas faça 2 querubins de ouro e farás de ouro batido nas duas extremidades da tampa da aliança. Então fica estranho, né? Por que Deus pede para não fazer imagem e depois pede uma imagem? Mais um. Fez no santuário 2 querubins, né? Mais querubins aqui. E também logo depois ele pede outro ícone, que é a serpente de bronze. Né? Esse ícone que Deus manda fazer, a serpente, ela só se torna um problema no momento em que ela é adorada, em que ela se torna um ídolo. Né? Mais tarde ali, fala sobre que Deus despedaçou a serpente de bronze, que Moisés tinha feito porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela, ou seja, sacrificado coisas para ela, e deram inclusive um nome para ela. A Bíblia deixa explícita, né, por esses vários momentos que Deus pede um ícone, que a única interpretação possível sobre o não farás imagem é não farás um ídolo. O nosso Deus, ele é o Logos, ele não se contradiz. O que se contradiz é o entendimento humano sobre ele. E quando se contradiz, esse entendimento humano está errado. Deus permite ícones. Se não fosse o caso, todas as fotos que a gente tem, toda a arte que o ser humano faz, seria um pecado. Pois, né, tudo isso são imagens. E esse entendimento conversa com aquelas 3 partes de um pecado. Podemos fazer ícones sem a intenção de adorá-lo. Então, não há intenção de adorar a imagem ao fazer um ícone. Então, não é um pecado fazer um ícone. Como a gente viu, Deus, inclusive, pede que sejam feitos ícones em lugares onde o povo cultuava a Deus, né? Que é o caso dos querubins na arca. É importante mencionar isso porque existe um argumento falho de que em lugar de culto não pode ter ícones, porque pode confundir as pessoas. Só que Deus não se preocupou com isso. Ele, além de permitir isso, ele pediu que isso fosse feito. O que não pode, na verdade, e o que confunde as pessoas é inserir interpretações livres e erradas da revelação divina. E por fim, também tem o sacrilégio, a corrupção do sagrado. Exemplos importantes que eu penso aqui seriam utilizar de um sacramento sem ser de maneira que foi devida, né? Isso é essa, né, exemplos de, no caso, um sacrilégio é isso, né? É usar um sacramento sem ser da maneira correta, da maneira devida. Então, exemplos: confessar sem se arrepender, só pelo descargo de consciência. Casar por dinheiro, qualquer outra coisa, sei lá, sem querer de fato casar, achando que depois é só terminar e partir para outra. Crisma sem ter fé. Comungar em pecado mortal, só para não fazer desfeita com a família. Né? Comungar por tradição, assim. Isso é reduzir os sacramentos ao material, esquecer aquela graça invisível que está com eles. Né? Então isso é um sacrilégio.
E aqui termina o primeiro mandamento. Esses são todos os exemplos de maneiras de quebrar o primeiro mandamento que eu consigo dar para vocês hoje. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. É bom deixar claro já que falar meu Deus não é pecado. Isso já é descartado porque não tem nem intenção, tem geralmente, né? É quase como se fosse um vício de linguagem, assim. E aí tem aí o J-word porque em alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos ali, algumas seitas cristãs, eles acham que o nome Jesus não pode ser falado, porque é que nem falar o nome de Deus em vão, então se referem a Jesus como J-word. Mas falar isso, falar Jesus, falar meu Deus, não tem uma matéria do mal, né? Não é isso que o mandamento quer dizer. Então, o que quer dizer o mandamento? Uma das coisas é manipular a Deus com o nome dele. Tem gente que acha que qualquer oração nossa, se a gente falar no final, em nome de Jesus, vai funcionar. Como se fosse um feitiço do Harry Potter, assim, uma palavra mágica. Isso é uma tentativa de dominar Deus. Como se Deus fosse adestrado. Tu dá um comando e ele obedece, dá a patinha. Não, tá errado. Isso que é realmente usar o nome de Deus em vão. Existe essa relação entre dar nome, denominar, a dominar algo. Como o homem no Éden, com os animais, era para dar nome a eles e dominá-los. Inclusive, por isso, Deus não tem exatamente um nome, por assim dizer. Javé significa o ser, a existência. Jesus significa algo como a salvação do Senhor, ou o Senhor é salvação, ou o Senhor salva. E ele não nos dá um nome para invocar ele, e tratarmos ele como os outros deuses que o povo acreditava. E, além disso, além dessa ideia de usar o nome de Deus como se fosse uma palavra mágica, também temos que tudo que a gente faz deve ser feito em nome de Deus. E não pode ser em vão. A gente tem que santificar o nome, que nem está na oração do Pai Nosso. O Espírito de Deus pairava sobre as águas com as quais nós somos batizados. A partir desse momento do nosso batismo, a gente carrega Deus conosco. A gente leva ele para todos os lugares. Então a gente tem que sempre dar um testemunho e representar Cristo onde quer que a gente esteja. Ou seja, não fazer coisas em vão. Fazer tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos estudos, no trabalho, onde quer que for, Porque talvez a primeira gota de Cristo que alguém conheça vai ser através de você lá nesse contexto, no trabalho, no estudo, não sei. Se essa pessoa vê que tu trata as outras mal, se tu mente, que não trabalha direito, e tu alegadamente é um seguidor de Cristo, essa pessoa não vai achar que seguir ele seguir Cristo é uma boa ideia. Mas, se tu for uma pessoa boa, virtuosa, as outras vão perceber que já estamos agindo em nome de Deus, elas vão começar a pensar, olha só, quão bons são essas pessoas que seguem Jesus, talvez eu também devesse segui-lo. E isso também se aplica entre fiéis, Dei exemplos agora de pessoas que não seguem a Cristo, mas é válido também o testemunho para quem não, para quem acredita em Deus também, Pensa que eu tô namorando aqui e eu e minha namorada temos um casal de amigos, aí eles descobrem que a gente não vive com a cidade, A gente não vive com a cidade, mas a gente tá lá comungando, indo nas missas. Talvez eles achem que isso é algo que um cristão pode fazer, por exemplo. Então eu e minha namorada vamos nos transformar em uma pedra de tropeço no caminho da jornada ali do meu amigo, E, e eu vou estar sendo ali crismado em vão, A minha fé, que foi crismado para confirmá-la, não estou seguindo ela, Eu estou levando o nome de Deus comigo em vão. Também tem uma certa relação com o oitavo mandamento de não dar falso testemunho, porque Deus é a verdade. Então qualquer mentira também que eu for professar, também é ir contra o nome de Deus, que é a verdade. E isso de uma forma vã. O último mandamento da aula, o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Direto, lendo isso, vem a dúvida, Por que no Antigo Testamento é escrito sábado e a gente está dizendo que é para guardar o domingo? Como é que funciona isso? Temos que entender o que é o sábado do Senhor, o sábado de Deus, e não o sábado dos homens. Tem o sábado de Deus e o sábado dos homens. Tem que entender isso. Vamos dizer que Deus tenha descansado no dia 4. Então, o sábado de Deus parece que deveria cair no quarto dia, certo? Beleza. Mas, se a gente chamasse o primeiro dia de sábado, a gente deveria guardar o primeiro ou o quarto?
O que importa é o de Deus, né? Então a gente deveria guardar o quarto. Por que eu tô falando tudo isso? Tô falando isso para mostrar que o nome do dia no calendário humano não significa realmente uma verdade divina, uma necessidade moral. E já que o relato de Gênesis fala que Deus descansou no sétimo dia, então o sétimo dia da semana foi nomeado sábado. E a gente vai lá, livro de Êxodo nos dá um motivo para guardar o sábado, que é pelo descanso de Deus da criação. Já em Deuteronômio, diz que a gente deveria guardar o sábado porque é o dia da salvação, o dia em que Deus tirou as pessoas da escravidão. Mas e aí, quando a gente chega na vida de Cristo, qual seria o dia em que fomos salvos? Seria na sexta-feira, quando o sacrifício de Cristo foi feito? Seria na quinta, onde a gente tem a Santa Ceia? Ou no primeiro, o dia da ressurreição? Bom, a gente tem uma coisa muito interessante em Gênesis, né, e peculiar também. O sétimo dia, aparentemente, não teve fim. Para cada dia, o texto relata um fim, menos para o último e sétimo dia. Isso é o sábado de Deus. Não é um dia humano. Ou seja, a ideia de guardar o sétimo dia é, de certa forma, maleável, porque todos os dias humanos caem no sétimo dia de Deus. Né? E também que a semana se repete. Qualquer dia pode ser considerado o sétimo, dependendo de quando tu começar a contar. E nomes humanos, né, nomes que humanos dão para um dia, não podem nos vincular moralmente a eles. Entendendo todos esses conceitos, a gente chega numa conclusão, né? Que Paulo também traz em Colossenses. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais do que uma sombra do que deveria vir. A realidade é Cristo. Essa passagem mostra que com a vida de Cristo temos um novo entendimento do que é o sábado. E por isso, a Bíblia e a tradição apostólica vão nos mostrar que o dia da semana humana que a igreja decidiu que representasse plenamente todos os significados de guardar o dia de descanso, né, o significado que é mostrado lá no Êxodo e lá em Deuteronômio, né, o dia que a igreja escolheu, desde o começo da cristandade, foi o primeiro e oitavo dia, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Então, por que eu digo que desde o começo a igreja decidiu isso? A gente vai lá para o dia daqui, reúne-se no dia do Senhor, no dia do Senhor, para partir o pão e agradecer após confessar os seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Esse livro foi escrito em 70 depois de Cristo. Né? E dia do Senhor aqui significa domingo. Dominus é Senhor em latim. Esse livro não está na Bíblia, mas ele é um livro da mesma época da Bíblia, escrito para ensinar cristianismo. É literalmente o primeiro catecismo da igreja. E é interessante que já no ano de 70 depois de Cristo, já se tinha a instrução de guardar tanto o domingo, tanto quanto a instrução de se confessar. A gente vê aí que já menciona a confissão, mas a gente vai falar sobre isso numa aula futura. Também temos, logo um pouquinho mais tarde, a Epístola de Barnabé. Se vocês quiserem depois da pausa para ler, também não é um livro da Bíblia, mas segue mostrando como no primeiro século as referências cristãs, né, as pessoas que ensinavam o cristianismo, iam converter as nações, elas já guardavam o domingo. E outro, esse daqui é um texto de um discípulo de São João, o Inácio de Antioquia, e ele também menciona sobre guardar o oitavo dia, né, o dia do Senhor, e a gente vê que desde os apóstolos, né, desde São João que ensinou para esse cara, desde os apóstolos é ensinado para guardar o domingo. É muito importante eu falar tudo isso, eu dei toda essa volta para falar sobre o motivo do domingo, porque hoje em dia é difundida uma mentira no meio protestante de que o Império Romano teria corrompido a igreja antiga. Então, o Império Romano adorava o Deus Sol no domingo, no Sunday. E aí, ele conseguiu se mesclar, né, de acordo com essa mentira. Ele teria, no caso, se mesclar com o cristianismo e fundado a Igreja Católica, né, lá no século IV, isso. Assim, corrompendo o cristianismo e fazendo todo mundo adorar o Deus Sol no domingo, né, esquecendo o sábado. Mas a gente vê que não é lá no quarto século que vem essa tradição de guardar o domingo, é desde o primeiro século, desde que a Bíblia foi escrita, já estavam guardando o domingo. Então a gente já vê que tudo é mentira. Cristão de todos os lados do mundo já guardavam o domingo,
E é por isso mesmo que as igrejas ortodoxas, que se separaram da Igreja Católica Romana, todas guardam o domingo. Não tem nada a ver com uma adoração ao Deus Sol, né? Mas aí, falei tudo isso do domingo. Só que por que eu tenho que guardar um dia? Bom, é uma obrigação natural dedicar tempo a Deus. É parte da natureza humana. É algo da nossa identidade. Vamos lá. Sobre essa questão da identidade. Quem sou eu? Vamos pensar nisso. Se eu sou um catequista, namorado, amigo, então eu vou dedicar meu tempo à catequese, à minha namorada e aos meus amigos. Eu vou ter que estudar para dar as aulas, dedicar um tempo a isso, né? Conversar com meus amigos, me relacionar com eles. Isso é porque essa é a minha identidade. Se eu sou um jogador de basquete profissional, eu vou dedicar meu tempo a isso. Ao estudo da estratégia, ao treino, ao condicionamento físico, alimentação saudável, tudo isso. Eu não posso ficar sem treinar, por exemplo. Eu vou estar pecando em ser um jogador de basquete. Eu tenho que saber o que eu sou, né? E o que é esperado dessa minha identidade. E acima de tudo, o que eu sou? Eu sou uma criatura de Deus. Isso é parte da nossa identidade. Então, não dedicar um tempo à oração, por exemplo, é se desalinhar com a sua identidade, é não saber quem você é. Deus te deu todo o tempo que você tem, toda a vida que você tem. Você deve tudo isso a Ele. O tempo não é seu, ele foi te dado por Ele de graça. Todos os dias devem ser dedicados a Deus. Lembra-se de Gênesis. Deus descansou no sétimo dia e o dia não cessou. Então, todos os dias humanos nossos são o sétimo dia do Senhor. Por isso, a gente tem meio que essa obrigação até de orar todos os dias. Por isso que faz sentido a oração e, né, de uma relação de amor de uma relação pessoal com o amor supremo, né? É esperado que tu tenha que estar constantemente buscando isso, né? E orando. É isso que é o amor supremo, mas pensa assim, você ama a sua filha, a sua esposa, né? Quanto tempo mental você dedica a ela? Se for zero, então você não ama essa pessoa. Deus, por outro lado, é o ser que mais merece amor. Então, merece todo o seu tempo de dedicação. Isso, né, se dedicar tempo a Deus, tem que ser tão necessário e definitivo quanto, por exemplo, ir almoçar, ir dormir. A gente não mata o almoço porque, não tenho tempo, vou deixar de almoçar. Ou a gente deixa de dormir. Se a gente faz isso, ou no caso, se a gente faz isso muito, a gente no mínimo sabe que é errado e a gente percebe que vai nos fazendo mal. Só que a nossa alma necessita de Deus muito mais do que o nosso corpo necessita de comida e de sono. Só que a gente não sente essa necessidade, não quer dizer que ela não exista. Na nossa vida, a gente quase que tem uma regra de dormir no final do dia. Né? Tu segue essa regra porque faz mal pro corpo não ter sono. A noite foi feita para isso. Te ensinaram assim pelo seu bem. E a mesma coisa, né? Dá para se dizer do domingo. Domingo foi criado pelo seu bem. E te faz mal, né? Não fazer essa coisa que é natural da sua alma. Imagina a humanidade sem essa tradição judaico-cristã, trabalhando 7 dias por semana, sem todo esse monte de feriado, não sei, sem esse descanso. O descanso é algo para o nosso bem, né? Um exemplo que eu gosto de dar. Quando a galera do CFC vai tirar a carteira, chega na aula e eles te ensinam para fazer uma manutenção do carro a cada 6 meses, isso não é uma obrigação tua que eles estão só arbitrariamente te dando. Isso é pro teu freio não falhar e tu não morrer. É uma coisa que te faz bem. Quando Deus fala para tu ir para missa, não é uma obrigação arbitrária, é uma coisa para tua alma, porque faz bem. É para tua alma não morrer. Como eu falei antes, todos os dias devem ser dedicados a Deus. Essa ideia de sétimo dia tem que muito mais ser vista como Deus permitindo que a gente não guarde os outros 6, e não como uma obrigação de guardar um. A gente pensa que é uma obrigação desse um, parece que é um peso. Só que, na verdade, Deus tirou o peso dos outros 6 dias, porque nos outros 6 dias a gente também deveria estar orando e dedicando a Deus. Então a ideia seria guardar todos os dias privadamente, e o sétimo deve ser guardado publicamente, em comunidade, no corpo de Cristo. A gente vai entender melhor esse conceito mais tarde, mas é por isso que e isso é outra parte da nossa identidade, né? Irmãos
em Cristo. E por isso a gente se reúne para adorar a Deus publicamente. E isso é feito no domingo. Além de que é um preceito da lei natural que todo o inferior deve homenagear o seu superior. Porque isso é justiça. Né? Justiça, o que é justiça? Atribuir o devido valor. Então, para seguir isso e realmente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente deveria estar orando durante todas as ações que a gente faz. Tudo que a gente faz deve ser feito para Deus e com Deus. Então, imagina tu não fazer isso, né? Tu já não faz isso nos 6 dias ali, e aí no dia feito para isso, o dia que Deus provou a salvação da humanidade, tu não faz nada, né? Mesmo nesse dia, tu renega Deus. Por isso que é um grande pecado, né? Por isso que é um mandamento, né? Então, é por isso que não tem desculpinha. Não dá para dizer, eu não pude ir na missa porque eu estava lavando o carro, não sei. Na verdade, você podia lavar o carro em algum outro horário, mas por preguiça de ir na missa, tu foi fazer isso no horário da missa e fingir, né, para ter uma desculpinha, foi fingir que tu não é preguiçoso, né, para tu não ter que encarar o fato de ser preguiçoso. Existe isso, existe essa preguiça ativa. A gente tem preguiça de algo, e a gente faz outra coisa, a gente está fazendo alguma coisa, né, a gente faz outra coisa no lugar só para mascarar nossa preguiça e fingir uma virtude. Mas claro, né, desculpinhas não podem ser dadas, mas, por exemplo, se tu for atropelado por um carro no sábado à noite, provavelmente você não vai estar em condições de ir para a missa no domingo. Então, você está dispensado de ir na missa. Né? Então, de fato, motivos graves podem dispensar uma pessoa. Se tu está muito doente, pessoas idosas, crianças muito novas, estão dispensadas de ir na missa. Claro, alguma coisa deve ser feita no lugar. Que seja uma oração extra, algum tipo de dedicar o dia a Deus. Tem que ter isso. Né? Isso eu falo quando tem uma causa justa de dispensa, né? Casos mais graves apenas. Sem uma justificativa justa, tem que ir na missa mesmo. Não dá para só, né, fazer uma obra de caridade, alguma oração extra ali e dizer que deu, cumpriu o preceito de ir na missa. Assistir missa na TV não conta como ir na missa. Só que, né, no caso dessas dispensas, em casos graves, até que é uma boa, no mínimo, fazer isso, né? E um outro caso grave, por exemplo, existem países que só não têm igreja. Como é que faz para ir na missa? Uma opção, em alguns casos, é ir numa missa ortodoxa. O que acontece? Uh, Se tu pode ir numa missa católica, tu não pode ir numa missa ortodoxa, né? Seria uma desobediência com a igreja. Só que a missa ortodoxa também é válida. Né? A igreja ortodoxa também é sucessora dos apóstolos. Então, a gente vai entender essa sucessão apostólica na aula futura, mas já que eles são sucessores dos apóstolos, a missa é válida, né? Então, se tu não pode ir se não tem como tu ir numa igreja católica, a igreja autoriza e você cumpre o preceito do domingo ao ir numa igreja ortodoxa. E também é importante ressaltar que lá na época de Cristo, o dia começava quando o sol se punha. Então, o domingo lá na época, na verdade, iniciava ali pelo sábado, 6 da tarde, ali, né, quando o sol se punha. Então, hoje em dia, isso ainda segue sendo aplicado, né? A igreja ainda considera isso. Então, o domingo, no calendário da igreja, ele começa no início da tarde, né? Ele inicia na tarde do sábado, ele vai até a meia-noite do domingo. E isso é verdade mesmo antes das 6 horas, né? Isso já se aplica. Como está escrito no cânon 1248, no Código de Direito Canônico. Né? Como vocês podem ler aí, na tarde do dia antecedente do domingo. E aí, basta só botar o pé na missa e ir embora? Não. A missa tem que ser assistida, tem que estar presente, tem que estar com atenção, sem ficar jogando videogame durante a missa, por exemplo. Atrasos muito grandes, quando são evitáveis, podem comprometer o cumprimento do mandamento. Né? Um atraso curto ali, por exemplo, algo que não foi desleixo, tudo bem. Mas por essas dispensas legítimas de eu realmente me atrasei porque eu realmente não pude por algum motivo chegar na hora, não é porque tu tem essas dispensazinhas que tu deveria extrapolar, né? Então a gente tem que analisar a intenção dos nossos afazeres, se a gente não está fazendo ele só para se atrasar na igreja, por exemplo, né?
A gente tem que analisar a liberdade que a gente tem e o quanto que esse atraso não é fruto de um descaso nosso com o mandamento. Então vai ter ali atrasos que são justificáveis, mas também vão ter atrasos que não são justificáveis. E, por fim, né, além de assistir à missa, temos um outro aspecto no guardar o sétimo dia, que é o aspecto do descanso. Então, algum tipo de folga deve ter. Só que não pode ser também como era no Antigo Testamento da interpretação judaica, onde ligar uma luz, por exemplo, era considerado trabalho, e aí tu estaria pecando porque tu tá trabalhando no sábado. Né? Como Jesus fala, o sábado é para o homem, e não o homem para o sábado. Então a gente não pode ser escravo do sábado, né? Sem poder ajudar as pessoas, porque ajudar as pessoas é trabalhar. Não, isso aí é loucura, né? O ponto é que não se trabalha como nos dias normais, né? Pode ser uma folga no total, né? Mas às vezes tem que trabalhar, então é preferível que trabalhe algumas horas a menos ou em alguma intensidade menor, porque tem que ter algum tipo de descanso no domingo. Por quê? Porque é bom para o homem, né? Só que, né, por exemplo, se tu for perder o emprego, não, né? A igreja te deixa trabalhar, né, nesses casos, e é por isso que o Código de Direito Canônico, quando fala sobre o guardar o domingo, ele acaba sendo meio amplo, né? Pensa num médico, o médico tem que fazer plantão, ele não vai deixar de salvar vidas porque, hoje é domingo, não posso salvar uma pessoa. Não, não é assim que funciona. Tem trabalhos que não conseguem absorver muito desse aspecto do domingo por uma necessidade social. Por exemplo, polícia, bombeiro, tem que trabalhar domingo também. E isso é ok. Deus sabe que a pessoa está fazendo um bem, né? E, logicamente, para seguir o mandamento, a gente também não deveria impor que outras pessoas trabalhem no domingo, né? Então, claro, tem serviços que as pessoas vão estar trabalhando no domingo, mesmo você estando ali ou não. Eu pedi um iFood no domingo. Não, tu pode pedir sim, né? O cara vai estar entregando a comida para alguém, não posso ir no restaurante no domingo. Não, tu pode ir sim, tu pode ir lá consumir a comida. O problema é quando você é o empregador e você mantém ali um trabalho dominical que não é necessário, assim. E aí a gente deveria, algum tipo de folga a gente deveria dar para as pessoas, caso a gente tenha esse poder, né? E essa realidade da folga é porque domingo é um dia de festa, né? Uma comemoração. Deus ressuscitou, nos salvou, é uma festa. E aí que entra a ideia dos, né, guardar o domingo e dias de festa. Então esses outros dias de festa são alguns dias que todo cristão deve ir à missa, mesmo que não seja domingo. Então aqui eu botei alguns. 1º de janeiro, o dia de Nossa Senhora Mãe de Deus. 60 dias depois da Páscoa tem o Corpus Christi. 1º de novembro tem o dia de Todos os Santos. O dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. E no final do ano, o Natal, né, dia 25 de dezembro. Se esses dias caem no domingo, beleza, segue normal. Se eles não caem no domingo, mesmo assim, tem que ir na missa. Tem outros além desses, tá? Tem outros dias além desses, só que no Brasil, os bispos brasileiros passaram o dia de comemoração desses dias a mais de festa para o domingo também. Então vão sempre cair no domingo, então eu não botei aqui nos slides. Inclusive, talvez o dia de Todos os Santos também seja um desses, tá? Não, eu não lembro agora, mas talvez, vamos dizer que Todos os Santos cai no dia 1, mas o domingo é dia 3. Se eu não me engano, Todos os Santos também é um dos dias que a comemoração vai para o dia 3, ali, que é domingo. Mas eu não sei, tem que ver melhor isso depois. E E também, esses dias têm as mesmas regras de tudo que eu falei agora. Então, tu pode ir no dia anterior à tarde que vai estar cumprindo o preceito. E por hoje é isso aí.